Olá, meu nome é Daniel Campos, sou um dos médicos oftalmologistas daqui da UDEI Oftalmo, sou especialista em glaucoma, tema que nós vamos discorrer agora. O que é o glaucoma? O glaucoma nada mais é do que um problema do nervo do olho. O nervo do olho é o que transmite a informação dos olhos até o sistema nervoso central, até a parte central do córtex visual, a gente chama de córtex da visão. Essa informação é transmitida através do nervo óptico. O glaucoma é um problema desse nervo que vai determinar alterações no campo visual. Mas quais são os sintomas do glaucoma? O que eu sinto? A maioria dos pacientes não apresenta sintomas nenhum até a doença chegar em estágios avançados. Daí a grande importância em se fazer exames de rotina, exames oftalmológicos, no qual serão avaliados a parte do nervo óptico, nas alterações do nervo óptico e alterações do campo visual. O glaucoma, ele se caracteriza por alterações que acontecem ao longo do tempo. No início, a doença se manifesta com alterações microscópicas que nem o médico oftalmologista consegue detectar. Tem uma segunda fase em que ocorrem alterações em que os exames e a avaliação oftalmológica conseguem detectar o glaucoma. No entanto, nessa fase, o paciente ainda não apresenta nenhuma manifestação da doença. E o paciente vai manifestar e vai perceber alterações quando a doença já está em estágio avançado. Uma coisa importante em se falar sobre isso é que a perda de visão em decorrência do glaucoma é irreversível. Então, quando a gente inicia o tratamento do glaucoma, o objetivo é evitar que o paciente tenha piora de visão e a gente não consegue regredir o que esse paciente já perdeu de visão. Outro questionamento importante quanto ao glaucoma é: doutor, eu apresento dores nos olhos, dores de cabeça, isso é um sintoma do glaucoma? Normalmente não, na grande maioria dos pacientes eles não vão ter sintomas algum da doença. Alguns pacientes podem evoluir com dor de cabeça, dor ocular em decorrência do glaucoma, mas esses pacientes precisam ter pressões muito elevadas, o que não é comum. Muitos poucos glaucomas determinam uma crise aguda em que vão determinar tantos sintomas como esses, como dor de cabeça, dor ocular e visão embaçada. Alguns casos vão manifestar. A maioria não apresenta esses sintomas. O paciente simplesmente vai perdendo a visão lentamente e de forma irreversível, sem perceber. E quais são os fatores de risco mais importantes para o glaucoma? Existem alguns fatores que se mostram de forma repetida entre os estudos. Alguns fatores são: história familiar na família é um fator de risco importante. Quando se tem algum parente de primeiro grau, ou seja, de segundo grau com glaucoma, é importante fazer uma avaliação, já que a doença não manifesta sintomas somente em estágios avançados. Outro fator que esse a gente não pode influenciar é a questão da idade. Quanto mais velho o indivíduo, maior a chance dele ter glaucoma. Outros fatores de risco importantes são pressão intraocular elevada. Antigamente se dizia que glaucoma era pressão alta nos olhos. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Existem pacientes que têm pressões intraoculares elevadas e não têm glaucoma, enquanto outros pacientes têm pressão intraocular normal e apresentam glaucoma. Mas a pressão não é a definição do glaucoma. A pressão é o principal fator de risco para ter a doença e para piorar a doença. Então, a pressão intraocular ela vai levar a alterações no nervo e alterações no campo visual se o paciente não for tratado. Doutor, existe tratamento para o glaucoma? Como é feito o tratamento? O tratamento do glaucoma ele é feito principalmente à base de colírios. Em alguns casos, a gente utiliza lasers e em outros pacientes que os colírios não conseguem determinar ou definir uma pressão-alvo, é necessário o tratamento cirúrgico. Então, entre os pacientes que tratam de glaucoma, cerca de 80% a 85% dos pacientes nós conseguimos alcançar uma pressão-alvo, uma pressão ideal, ou seja, uma pressão na qual o paciente não piora a doença, apenas com medicação, apenas com tratamento à base de colírios.
Nós temos diversas classes de colírios e inicialmente começamos com um colírio e vamos acrescentando os colírios na dependência da piora da doença ou não. Alguns pacientes, mesmo usando os colírios, têm piora. Então, esses a gente precisa fazer alguma coisa cirúrgica. Eventualmente, tratados a laser e, em outros casos, vão para as cirurgias tradicionais do glaucoma, que são trabeculectomia ou cirurgias de implante de drenagem. E como é feito o diagnóstico de glaucoma? É através da pressão intraocular, é através do campo visual, através do nervo óptico. O diagnóstico do glaucoma, muitas vezes, a gente precisa ter essas várias informações para chegar à conclusão do diagnóstico do glaucoma ou não. Tem pacientes em que o diagnóstico não é concluído na primeira consulta e o paciente é avaliado no decorrer de alguns meses, 3 a 6 meses, dependendo de caso a caso. Os pacientes que têm a doença mais avançada, o diagnóstico numa consulta oftalmológica bem simples é possível dizer se o paciente tem ou não tem. Nos casos mais iniciais, eventualmente precisamos de exames complementares para se concluir o diagnóstico. Quais são os exames complementares? São exames que avaliam a parte do nervo, ou seja, através da fundoscopia, em que a gente avalia o nervo óptico, e a gente complementa com um exame que tira a foto do nervo óptico, que a gente chama de retinografia. A retinografia tira a foto do nervo e essa foto do nervo serve para acompanharmos esse paciente ao longo do tempo. Essa retinografia, se não houver progressão, ao longo do tempo vai estar igual à anterior. Outro exame bastante importante no glaucoma é a avaliação do campo visual. O campo visual é que determina o quanto estamos enxergando, o quanto a gente consegue ver, não só na visão central, mas na visão aqui na periferia. O glaucoma é uma doença que, de forma bem característica, o paciente começa a perder a visão na periferia e só na doença mais avançada ele perde a visão mais central. Daí a gravidade. E em decorrência disso, o paciente não percebe, porque as alterações são lentamente progressivas. Então, o campo visual realizado através de um exame que a gente chama de perimetria computadorizada, ele mede vários pontos do nosso campo visual e esses pontos são acompanhados ao longo prazo para ver se teve piora ou se as alterações não houveram mudanças. Daí a importância de procurar o seu oftalmologista para que faça esses exames e exclua esse diagnóstico.